Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Nutrição e Fé. Meu nome é Wellington Clemente, sou estudante de nutrição, estudante de tudo, na verdade, tudo um pouco, e também sou um cristão, tá? Nesse vídeo eu vou ler alguns trechos e fazer alguns comentários de um livro muito bom, até o momento eu tenho lido, que é um livro que fala sobre física quântica e espiritualidade, tá? Aqui tem muita informação boa para quem é filósofo, para quem tem uma fé também e para quem é cientista, para quem gosta da área da ciência, pessoal, muito interessante. Então eu convido você, se você tem alguma fé, se você é cristão, eu convido você para assistir, vai ser muito legal, tá bom? O nome do livro é Física Quântica e Espiritualidade. Deixa eu só ler a parte inicial aqui para você entender, tá? Deus e a ciência. Estaremos estudando inicialmente uma série de diálogos realizados na Academia Francesa de Ciência entre Jean Guiton, doutor em letras e professor de História da Filosofia na Faculdade de Letras de Paris, autor de dezenas de livros de filosofia, e os irmãos Igor e Krinka Bogdanov, diplomados pelo Instituto de Ciências Políticas de Paris, doutores em semiologia e em física teórica, publicados no livro Deus e as Ciências, tá? E aqui tem um diálogo bem interessante entre essas pessoas, bem interessante mesmo, pessoal. E eu vou ler alguns trechos para vocês e aí vou fazendo alguns comentários, ok? Então vamos em frente. E o livro se inicia assim: com os últimos anos do milênio termina uma longa época. Entramos como cegos num tempo metafísico, ninguém ousa dizê-lo, sempre silenciamos sobre o essencial que é insuportável. Mas uma grande esperança ergue-se para aqueles que pensam, e desejamos fazer ver em nossos diálogos que se aproxima o momento de uma reconciliação fatal entre os cientistas e os filósofos, entre a ciência e a fé. Vários mestres do pensamento, animados de um espírito profético, haviam anunciado essa aurora. Tá? E aqui ele cita alguns nomes. Eu pulei uma parte aqui e ele continua dizendo assim: durante toda a minha vida, meu pensamento esteve ocupado pelo problema com o qual todos se defrontam, que é o quê? O sentido da vida e da morte. É, no fundo, a única questão contra a qual se choca, desde a origem, o animal pensante, o único que enterra seus mortos, o único que pensa na morte, que pensa sua morte. Para iluminar seu caminho nas trevas, para adaptar-se à morte, esse animal, tão bem adaptado à vida, só tem duas luzes. Uma se chama religião e a outra se chama ciência. Ou seja, o autor está nos dizendo aqui, está chamando o ser humano de animal, tá? Isso eu não concordo. A ciência tem essa visão de que o ser humano é um animal, mas em uma visão bíblica, o ser humano não é um animal, pelo contrário, ele é criado à imagem e semelhança de Deus, tá? Vamos continuar lendo. No século passado e no entender da maioria dos espíritos esclarecidos, a ciência e a religião eram contrárias uma à outra. A ciência refutava a religião em cada uma de suas descobertas, quanto a religião proibia a ciência de se ocupar da causa primeira, ou de interpretar a palavra bíblica. O que é a realidade? De onde vem? Repousa sobre uma ordem, uma inteligência subjacente? Eu pulei aqui, pessoal, várias partes, vários trechos, porque é um assunto um pouco complexo e extenso, tá? Então eu vou citar para vocês aqui apenas as partes mais importantes, ok? Olha o que Grika Bogdanov diz. Tomemos um espaço vazio. A teoria quântica demonstra que se transferirmos para ele uma quantidade suficiente de energia, pode emergir matéria desse vazio. Por extensão, pode-se supor, portanto, que na origem imediata, antes do Big Bang, um fluxo de energia incomensurável foi transferida para o vácuo inicial, acarretando uma flutuação quântica primordial, de onde nasceria o nosso universo. São informações complexas, pessoal, mas lembre-se, a gente está falando de física quântica, que é um assunto profundo.
Física quântica, que está relacionada à biofísica, ela vem antes da biologia e vem antes da bioquímica, né? Os cientistas dizem que a biofísica ela é mãe da bioquímica e a bioquímica é mãe da biologia, tá? Ou seja, a física quântica vem bem antes, ela é bem mais profunda, tá? Por isso que essas informações são bem profundas. E aí, seguindo aqui esses comentários, um homem chamado Jim Guita, ele diz assim: mas então, de onde vem essa colossal quantidade de energia na origem do Big Bang? Tenho a intuição de que aquilo que se esconde por trás do limite de Planck, você já ouviu falar em Planck, né? Quem estuda física quântica com certeza já ouviu falar nele. Por trás do limite de Planck é bem uma forma de energia primordial, de uma potência ilimitada. Creio que antes da criação reina uma duração infinita, veja só. Um tempo total, inesgotável, que ainda não foi aberto, dividido em passado, presente e futuro. A esse tempo que ainda não foi separado numa ordem simétrica, cujo duplo espelho é o presente, a esse tempo absoluto que não passa, corresponde à mesma energia total e inesgotável. O oceano de energia ilimitada é o Criador. Se não podemos compreender o que se encontra atrás do limite, é porque todas as leis da física perdem o pé diante do mistério absoluto de Deus e da criação. Porque o universo foi criado? O que levou o Criador a engendrar o universo tal como o conhecemos? Tentemos compreender antes do tempo de Planck, nada existe. Ou melhor, é o reino da totalidade intemporal, da integridade perfeita, da simetria absoluta. Só o princípio original está ali. Força infinita, ilimitada, sem começo nem fim. Nesse momento primordial, essa força de poder e de solidão, de harmonia e de perfeição, talvez não tenha a intenção de criar o que quer que seja. Basta-se a si mesma. Poético, científico e profundo. E aí? O que é que você acha dessas frases, dessas palavras? Eu vou repetir essa parte que eu achei muito interessante. Muito interessante. Olha só. É o reino da totalidade intemporal, da integridade perfeita, da simetria absoluta. Só o princípio original está ali. Força infinita e ilimitada, sem começo nem fim. Nesse momento primordial, essa força de poder e de solidão, de harmonia e de perfeição, talvez não tenha a intenção de criar o que quer que seja. Basta-se a si mesmo. Vejam só. Depois, alguma coisa vai acontecer. O quê? Não sei. Em um instante fantástico, o Criador, consciente de ser aquele que é na totalidade, decide criar um espelho para a sua própria existência. A matéria, o universo, reflexos de sua consciência. Deus, de certo modo, acaba de criar uma imagem de si mesmo. Que belo, pessoal, que interessante, que fantástico, tá? Foi assim que tudo começou? Filosófico, né? Talvez a ciência nunca vá dizê-lo diretamente, mas em seu silêncio ela pode servir de guia para as nossas intuições. Jean Guiton diz assim: a maior mensagem da física teórica dos últimos 10 anos prende-se ao fato de que ela soube descobrir a perfeição na origem do universo. Um oceano de energia infinita, o que os físicos designam com o nome de simetria perfeita, tem para mim outro nome enigmático. Infinitamente misterioso, todo-poderoso, original, criador e perfeito. Não ouso nomeá-lo, pois qualquer nome é imperfeito para designar o ser sem semelhança. Em consequência, o problema que se põe aos cientistas e aos filósofos é saber se entre a matéria e a vida existe uma passagem contínua. Em nossos dias, a ciência trabalha nessa junção do inerte com o vivente. Ela tende a mostrar que existe uma zona de continuidade. Em outras palavras, o vivente resulta de uma promoção necessária da matéria. Então, pessoal, o livro aqui ele dá continuidade nesse assunto complexo sobre física quântica e espiritualidade. E é um assunto muito interessante. Quando se fala em física quântica, algumas pessoas, por falta de conhecimento, acham que é espiritismo, acham que é
um assunto relacionado apenas a determinadas religiões, quando na verdade não é. Por exemplo, eu sou cristão, eu acredito naquilo que a Bíblia diz. Na minha opinião, a física quântica ela me ajuda a entender um pouco de forma científica aquilo que a Bíblia já disse há muito tempo, tá? Então, tem muitas teorias aí criadas por religiões que tentam se unir à física quântica e acaba trazendo ideias que realmente nem são científicas e acabam afastando as pessoas de Deus, tá? Eu li, por exemplo, em um grupo que eu estou recentemente de uma teoria espírita, né, que fala que as crianças autistas elas são autistas por conta do pecado de algum parente, do pecado de alguém do passado. Eu não acredito nisso, tá? Então há muita confusão quando as pessoas unem esses pontos, essas ideias de pessoas, essas teorias com a física quântica e com o cristianismo, aquilo que a Bíblia diz, né? Então nós precisamos ter conhecimento da física quântica, da ciência, da teoria quântica, que é a biofísica, e da Bíblia, se você é um cristão, tá? Para não causar uma perturbação, e algumas ideias, na minha opinião, são meramente ideias, como a maioria são apenas teorias, né? E muitas delas são perturbadoras, tá? Mas esses trechos que eu li aqui foi muito interessante, tá? E eu vou fazer mais vídeos aqui no canal falando sobre esse assunto, física quântica, espiritualidade, tá? Se você achou interessante esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha para aquela pessoa que gosta de física quântica, que gosta de espiritualidade, tá bom? Um abraço, pessoal, Deus abençoe vocês e meditem na natureza, na força suprema, nessa inteligência suprema que rege o universo, pelo qual nós sabemos que é Deus, aquele que lá em Gênesis disse que haja luz e houve luz. Um abraço, Deus abençoe.